Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Vika e no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês como eu faço para desenhar um cenário simples, no caso uma sala, com livros, uma poltrona, uma luminária e uma janela com vista exterior, tá? Desenho uma arvorezinha assim muito rapidinho. Então para esse desenho eu vou utilizar metade de uma folha de ofício, tá? Uma folha A4 com gramatura, eu acho que tem 80 ou 85, é uma folha normal. Então eu vou pegar aqui minha folha de ofício ao comprido, tá bom? E vou marcar aqui 11 centímetros e meio. Eu posso afastar das bordas igualmente e tal, ou posso fazer aleatoriamente, tá tudo bem, tá bom? Eu fiz aqui uma linha de 11 centímetros e meio, ok? Afastei 1,5 aqui da borda e fiz os 11 centímetros e meio. Eu posso já fechar aqui esse retângulo, tá bom? Fazendo linhas verticais nas laterais. A altura pode deixar para depois, não tem problema. Para construir aqui a poltrona, eu posso afastar aqui 2,5 centímetros da borda, se vocês quiserem fazer o desenho exatamente igual ao meu. E eu fiz aqui com 1,5 centímetro de distância praticamente, tá? Então eu vou fazer a marcação aqui e faço a minha linha reta. A minha poltrona tinha 3 centímetros, então eu faço aqui uma porção arredondada, tá bom? Mesmo com essa figura. Ela vai ter 3 centímetros também, da mesma altura da poltrona. E para que o outro lado fique exatamente igual, eu faço aqui uma linha bem clarinha, guia horizontal, para saber que ela tem que terminar aqui, tá? Se eu quiser que elas tenham também o mesmo tamanho, eu posso medir aqui com a régua, que elas têm quase 1 centímetro, pronto. Ou então eu posso medir com o próprio lápis, e aí eu faço uma marcação aqui e uma marcação aqui, e eu vejo que elas estão do mesmo tamanho, ok? Começo assim com a minha unha marcando o final e a ponta marcando ali o início, né? Pronto. Eu fiz aqui o encerramento aqui do sofá. Esse encerramento tem quase 1 centímetro no outro desenho. Aqui eu fiz com 1 centímetro mesmo, um pouco menos. Se vocês perceberem, eu vou arredondar aqui essa parte de baixo, tá bom? Pra ela não ficar totalmente quadrada. E aí eu posso puxar aqui uma linha horizontal, tanto com a régua, quanto eu posso ir treinando as linhas assim, com a mão, ok? E vou fazer aqui o puff, que seria a parte de cima do assento, que eu acho que deve ter 1 centímetro também. Eu coloquei no desenho com 7 milímetros e aqui também por acaso saiu 7 milímetros. Então na hora de fazer aqui essa parte eu fiz arredondado, estão vendo? E aí eu soube mais ou menos onde colocar essa almofada. E eu vou fazer aqui uma linha de 2,5 centímetros. 2,5 aqui. Eu vou fazer aqui essa linha bem clarinha, tá? Ela vai ser o final da poltrona. Então eu vou pegar aqui uma linha do meio desse lugar aqui e vou crescendo aqui e arredondando aqui na ponta. Mesma coisa do outro lado. Arredondo. Posso até passar um pouco essa linha, porque ela é só um guia, tá bom? Eu tento arredondar e tento fazer os dois lados o mais parecido possível. Pronto. Aqui eu posso colocar umas almofadinhas. Eu vou colocar ela um pouquinho assim, um pouco dobrada. E aqui, outra almofadinha. Ela vai estar aqui escondida, porque essa parte tá na frente, tá bom? Dos dois lados. Aqui eu posso fazer assim uma elipse. E eu apago o que tá aqui dentro. E eu posso fazer também uma coisa assim. O que acontece com esse sofá é que nós estamos vendo ele nesse sentido, tá? Nosso ponto de vista está virado para cá. Então, eu conseguiria ver aqui uma parte dessa almofada que ela ficaria assim, tá bom?
se essas almofadas não estivessem em cima. Então, essa parte eu já vi que eu consigo ver. E aí depois eu puxaria uma linha pra cá, que daria pra ver bem pouco. Tá bom? Se vocês quiserem ter um vídeo aqui sobre poltronas, são 3 tipos de poltronas que eu explico um pouquinho essas coisas. Ok? Então eu posso fazer até aqui. E aí dá pra ver um pouco aqui essa lateral. Posso fazer uma sombrinha aqui. Essa almofada eu coloco ela um pouquinho curvada pra mostrar como se ela tivesse mais cheinha, ok? Não fosse uma folha de papel. Aqui eu posso até aumentar pra nem dar pra ver esse fundo daqui do sofá. Faço aqui linhas só de marcação, ok? Pra mostrar uma sombra. Aqui também eu faço a mesma linha, tá bom? Pode ser só uma sombrinha, ou eu posso fazer mesmo uma linha aqui e ser o design do sofá. Mas não é nada assim que eu estou fazendo só uma marcaçãozinha, tá? Eu posso fazer os dois lados totalmente iguais, ou um lado com um pouquinho mais de sombra do que o outro. Isso também é diferente. Outra coisa que nós podemos fazer aqui é o pezinho, tá bom? Eu vou inclinar um pezinho para cada lado. Vou medir aqui com a régua o final desse pezinho do sofá. Inclusive eu posso medir aqui quantos milímetros tem. Acho que tem 3. Desse lado tem que ter 3 também. Eu acho que eu vou primeiro colocar a estante. Não, vou fazer logo a luminária. Eu vou fazer na ordem que eu tinha desenhado. A luminária, ela ficou um pouco atrás do sofá. Ou seja, a altura do sofá é aqui. Se eu colocasse ela aqui, significaria que ela estava literalmente do lado do sofá. Como eu coloquei ela mais pra cima, significa que ela tá um pouco atrás do sofá, tá? Então, pra fazer a luminária aqui, primeiro eu fiz uma elipse, que é o pezinho da luminária. Então, e fiz aqui uma altura. Ou seja, eu fiz um afastamento aqui, fiz uma linha paralela aqui, embaixo dela. E depois eu encerrei essa linha, porque nós não vamos conseguir ver totalmente essa linha de baixo, porque fica sobreposta, tá? Ela fica escondida aqui nas laterais e atrás a gente não consegue ver. Aqui eu tenho que fazer o meio, então eu posso medir com a régua ou fazer assim livremente. Aqui tem uns 6, acho que é isso, então com 8 seria o meio. Seria aqui o meio. Eu puxo 1 milímetro para um lado, 1 para o outro, ok? E aí eu faço uma linha reta, uma linha vertical. Faço clara porque eu ainda não sei onde ela termina, tá bom? E aí eu vou fazer aqui essa luminária um pouco, quase na altura do sofá, dessa poltrona. Vejo aqui onde é o meio dela. 1,5 centímetro para cada lado. Daqui 1,5. Daqui 1,5, tá bom? Acho que ficou muito. Vai ser assim mesmo. Vai ser uma luminária gigante. Então aqui ficou com 3 centímetros de largura e eu vou fazer também 3 centímetros de altura, tá? Então eu vou marcar daqui desta linha até ali em cima, pra saber onde é que finaliza. Faço aqui uma linha na horizontal. Aqui é o meio. Eu vou puxar pra cada lado aqui meio centímetro. Ficou certinho. E vou puxar daqui, dessa ponta pra cá. Faço uma linha. E daqui desta ponta pra esta, eu puxo também uma linha. Então, aqui tem 3 centímetros. Eu posso dividir aqui de meio e meio centímetro, fazer uma marcaçãozinha. Ou posso fazer de mais em mais centímetros. Acho que não. Aqui tem... Ficou com
1 e 2 quase. Então, se aqui eu dividir 1, 2, 3, 4, 5 pontos, aqui eu também vou tentar dividir em 5, por mais que não fique exatamente igual às vezes, tá? Não tem problema. Então, eu vou fazer meio que a cada 2 milímetros. Faço uma marcaçãozinha. Aí aqui eu vou ligar um ponto ao outro com a reguinha. Não precisa estar perfeito, tá bom, pessoal? Pode fazer isso na mão ou mesmo assim com a régua. Fica assim. E aí eu vou arredondar essa parte de baixo, tá? Eu tanto posso sair dessa linha quanto eu posso usar esta linha mesmo. Olha, eu posso sair aqui ou eu posso usar ela para que elas fiquem todas iguaizinhas, tá bom? E faço esse arredondamento. E depois eu reforço aqui um pouquinho as linhas para elas ficarem parecidas com essa aqui que eu escureci mais. Pronto. E aqui eu vou fazer um sombreado para dar essa ideia de luz, tá bom? Então eu faço aqui uma linha, assim, um vai e vem, bem clarinho, tá bom? Eu não vou forçar aqui o lápis. E aí eu vou fazer aqui, nas partes aqui desse abajur, a parte de baixo. Aqui em cima. E vou fazer aqui nas laterais, tá bom? Então, eu faço aqui, nessa parte. Tá vendo? Eu vou pulando aqui e faço o seguinte. E essa aqui eu vou fazer bem pouquinho, porque eu já tinha feito do lado de cá. E fica assim o abajur, tá? Eu posso até fazer um pouquinho aqui a mais. Esse abajur ficou bem grande. Se vocês quiserem fazer um menorzinho, estilo esse, tá? Aqui eu fiz com 2,5 cm. A diferença foi de meio centímetro. E aqui em cima ficou com 7 milímetros por aí, tá bom? Então sempre dá pra desenhar dos dois jeitos. Dá pra ir mudando o desenho e ir consertando, tá bom? O que você achou que ficou bonito, o que não achou, vai sempre tentando fazer do jeito que fique mais bonito possível aos seus olhos. Eu arredondei aqui essa parte aqui. Tenho que apagar, inclusive, essa parte aqui de trás, porque esse abajur, essa parte aqui do pé do abajur, digamos, tá na frente, tá bom? Essa haste dessa parte de baixo. Vamos pensar assim, se o sofá daqui pra cá tem 1,5, para eu encerrar aqui a parte do chão, tem que ter pelo menos um pouco a mais, porque esse sofazinho, essa poltrona, ela tem um comprimento por atrás, não é isso? Ela não é só essa parte da frente. Então, eu vou encerrar aqui ela com 2,5, 2,5 cm pra cá pra trás, tá bom? Deste lado eu vou fazer uma marcação também só pra minha linha sair retinha. E aí eu faço uma linha aqui na horizontal. Pulo os objetos, ok? E aqui eu separo o chão da parede. Pra fazer o rodapé eu cresci um bocadinho aqui pra cima, tá? Eu acho que eu não vou medir, que não precisa. Eu vou fazer outra linha aqui paralela a ela. Então, é só pular os itens e eu faço assim. E depois eu fiz uma linha bem fininha mesmo. Em seguida, também pulando os itens. Pronto. Fiz aqui o sombreado pra baixo. Tá? Como se mostrasse que essa parte aqui tá em cima desta. Por isso que faz uma sombrinha. Novamente, o sombreado é bem clarinho, tá? Vai com calma aí. Pra fazer a janela, eu puxei 9 centímetros aqui do chão, tá bom? Ou seja, eu pulei 1 centímetro do chão, na verdade, e ela terminou com os 9 centímetros aqui em cima, tá? Eu vou só marcar com um pontinho
os 8 centímetros de janela, porque eu sei que a lateral dela vai influenciar, tá bom? Eu fiz a janela com 1 centímetro e pouco para cada lado da janela, tá? Eu vou fazer ela com 1,5 centímetros. Acho que vai ficar bem legal, bem grandona. Vou fazer maior, já que eu fiz também o abajur maior. Então eu vou puxar 1,5 daqui. Lembrando que eu tinha puxado 1 centímetro de diferença daqui do chão, ok? E vou puxar 1,5 centímetros deste lado também, do lado direito. Porque aí eu posicionei essa cadeira no centro da janela, literalmente, tá bom? Então, vai ficar aqui. Pronto. Então, aqui eu vou puxar uma linha vertical de 8 centímetros, tá bom? De um lado e do outro. Lembro sempre de pular os objetos. Ok. Faço aqui uma linha horizontal de um lado ao outro. E agora eu vou fazer só umas marcaçõezitas aqui. Minha janela ficou já aqui no finalzinho mesmo, tá? Que eu esqueci de descer um pouco na hora de fazer a marcação do papel. Eu fiz aqui com 3 milímetros cada. Então, eu vou fazer aqui a marcação. Se vocês quiserem fazer 5 milímetros também, é uma questão de vocês, tá? Então, eu faço aqui as marcaçõezinhas. Faço as marcações aqui embaixo também. Tem os 7 centímetros aqui, não é isso? Então, eu vou fazer uma marcação aqui no meio, que seria os 3,5, 3 centímetros e meio. E vou puxar aqui para cada lado 1 milímetro. Só que aí ficaria 2 milímetros. Eu vou tentar encontrar um meio termo para ficar na metade desses milímetros aqui, tá? Então, eu faço 1,5 milímetro para cada lado. Claro que isso aqui vai ser uma tentativa, tá? Eu só tenho que medir para ver se ficaram os 3 milímetros no final, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, vai ser aqui uma linha horizontal aqui em cima, pulando esse meio, claro, tá bom? Não consigo ver direito aqui por causa do tripé. Pronto. Aqui eu vou fazer também a linha, mas vou pular um pouquinho, porque daqui desse lugar em diante eu marquei 2,5, então 1, 2,5. Eu vou pular 3 milímetros, 1, 2, 3. Então, desta segunda marcação pra cá eu marquei 2,5. Vou fazer então essa linha aqui, 1, 2,5 e paro. Faço aqui o encontro desse quadrado, ok? E aí eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Então, fica aqui daqui 1, 2,5 e fecho pro outro lado. Também poderia fazer tudo de uma vez e depois ir apagando, tá bom? Mas eu resolvi fazer assim. Encerro deste lado. Aí agora eu vou fazer os 3 milímetros aqui dentro, a linha. E na hora de desenhar eu também gosto de fazer 2 marcações, tá? Pra garantir que a linha fica o mais reta possível. Pulo isso aqui e continuo a linha. Agora eu vou fazer esta linha daqui, pulo essa entrada e faço deste lado a mesma coisa. Pulo aqui e faço. Encerro a janela agora normal. Deste lado. E deste. Uso essa linha aqui de referência. Aqui. E aqui embaixo também. Para desenhar essa árvore é bem simples, tá? Eu fiz ela um pouco mais clarinha, então
Eu desenhei aqui o tronco. Tem também um vídeo sobre como desenhar a árvore assim de uma maneira muito simples, né? Eu vou deixar aqui. Então nós fazemos um galho assim, bem fininho. É só ir fazendo assim, desenhos aleatórios. O tronco puxa aqui. Posso fazer outro galho saindo daqui. O que eu faço é puxar uma linha muito fina e depois eu tento fazer uma linha, digamos que paralela, não é? Mas ela se encerra aqui, então pronto, seriam linhas convergentes. Então ela segue pra cá. Tento fazer aqui mais alguns galhos. Deste lado. Aqui pode sair outro galho. Vou tentando fazer assim uma coisa meio aleatória. Eu posso até encerrar essa árvore aqui, como se eu conseguisse ver o final dela deste lado. E depois eu fiz uma parte assim, que seriam as folhas. E aí eu fiz mais folhas aqui. Aqui seria a copa mesmo da árvore, né? E aí eu fiz como se tivessem umas partes mais aqui. Fiz umas linhas bem clarinhas. Como se fosse marcar aqui essa parte da árvore. A madeira dá uma textura, assim, bem breve, porque essa árvore tá distante daqui. Ela nem precisa ter esses detalhes todos, tá bom? Eu vou fazer mais um galho aqui. Esse galho aqui se divide. Posso puxar mais pra cá. Ficou bem escuro, eu posso apagar isso. Pra não chamar tanta atenção quanto aqui. Nós temos sempre que lembrar que o que tá na frente sempre vai estar com a coloração um pouco mais escura do que o que tá atrás, tá? Pra poder chamar mais atenção e destacar essa coisa que tá aqui na frente. As linhas geralmente são mais grossas e mais marcadas do que as linhas que estão atrás. Todos os objetos que estiverem atrás, eles já vão ter uma cor mais clara, menos detalhes, a linha mais fininha para poder não ficar tão destacado quanto os objetos da frente. E aí você dá uma profundidade aí ao desenho, tá bom? Aqui eu também fiz uma estante de livros para encerrar aqui o desenho. Que é basicamente uma caixa aqui, um retângulo, tá bom? Eu vou fazer a estante de livros a partir desse abajur, tá? Então eu vou puxar aqui uma linha vertical um pouco depois que encerrar o abajur, porque eu não quero que a estante fique escondida atrás e blá blá blá. Então eu vou fazer aqui uma linha vertical até além do chão. O rodapé, ele acaba aqui. Eu fiz um bocadinho a mais, porque lembrando que essa cômoda também tem uma profundidade. Então, se ela ficar colada na parede, ela teria que ser uma cômoda embutida, tá? Aquelas cômodas que ficam dentro da parede. Se você quiser fazer uma cômoda que é um móvel mesmo separado, então tem que estar assim distante, tá bom? Pra mostrar que tem uma profundidade. Aí eu fiz aqui mais um retângulo embaixo, para mostrar que é o pezinho dessa estante, desse armário. Eu não vou fazer o pé do outro lado, porque eu quero mostrar que esse armário é bem grande e eu que não consigo ver, porque a minha imagem tá limitada aqui. Então eu vou fazer ela um pouco mais alta do que o abajur, só que menor que a janela. Tá? Eu poderia fazer essa estante gigante mesmo, muito maior que a janela e tal, só que eu vou parar ela aqui. Ok? Termino aqui as linhas. Para fazer essa cômoda, eu vou fazer bem parecido aqui com a janela, tá? Posso fazer com os 3 milímetros certinhos ou menos. Eu acho que eu não vou medir não aqui, tá bom? Se vocês quiserem que fique exatamente igual, é só fazer todas as medições. Eu vou começar fazendo aqui as prateleiras, tá bom? Então eu faço aqui uma linha paralela a esta de baixo, para fazer a marcação aqui da madeira. E faço linhas horizontais, paralelas aqui umas às outras, mantendo uma distância, tá? Então, se eu quiser que elas fiquem mesmo paralelas, milimetricamente iguais, aí eu faço a medida.
O que eu acho importante é sempre prestar atenção se as linhas estão mesmo na horizontal ou na vertical, se elas estão totalmente tortas, porque acontece bastante. Eu estou fazendo essa marcação até aqui, porque como eu falei, não dá pra ver o restante da estante, mas aqui eu vou ter também uma separaçãozinha assim, tá bom? E faço aqui uma linha vertical paralela a esta. Eu vou pulando aqui as marcações. Para fazer aqui os livros são linhas verticais e horizontais, tá bom? Nós vamos fazer basicamente retângulos, ok? Uns mais altos que os outros. E aqui em todo o desenho vai ser exatamente isso. Caixinhas, tá bom? Só retângulos. E nós podemos diferenciar os tamanhos. E aqui no final eu posso encerrar em aberto, ok? Como se eu só conseguisse ver metade do livro. E isso só acrescenta essa sensação de profundidade do desenho. Essa sensação de que tem além, as sobreposições, elas funcionam assim. Então vamos fazer primeiro todos esses retângulos aqui e aí já decoramos os livros. Agora tem um detalhe que nós precisamos fazer um sombreamento aqui para esconder essa estante, porque os livros estariam na frente das estantes mesmo dessa cômoda, tá? Então nós não conseguiríamos ver muita coisa e eles fariam uma sombra para a parte de trás, porque eles cobrem a maior parte aqui da entrada de luz, tá bom? Então é só fazer aqui um sombreado. Nem precisava estar tão escuro assim, acho que eu fiz um pouco escuro a mais. Se vocês quiserem fazer ele mais clarinho, como fizemos aqui e tal, fica bom também. Então, só fazer isso. Eu desenhei os livros separadamente, se vocês perceberam, eu fechei ele de todos os lados. Quando a gente faz só uma parte do livro, nós perdemos um pouco a individualidade do objeto. Eu gosto de desenhar todos os objetos separados, tá bom? Claro que dava para fazer um retângulo assim, dividir assim e aumentar alguns e outros não e tal. Fazer essa parte aqui ao invés de fazer assim individual. Mas é isso, eu gosto de desenhar todos eles individualmente, eu acho que faz muita diferença mesmo no desenho. Mas você que tem que perceber o que você gosta, tá bom? Para os detalhes aqui do livro, nós podemos fazer listrinhas assim. Podemos fazer círculos. Podemos fazer só um tracinho de cada lado. Podemos colocar aqui A, B. Podemos colocar uma manchinha assim, como se tivesse alguma coisa escrita. Pode colocar um losango. Ok? Vou fazer um círculo aqui e um escrito. Aqui ficou com uma coisa já escrita. Eu posso colocar um coraçãozinho e uma escrita aqui e outro coração embaixo, ou só uma coisa aqui, um símbolo em cima e a escrita, tá? Posso deixar sem nada, posso deixar com uma marquinha assim, quase esse, só que escuro. Faço assim, só um risquinho, um risco de cada lado e um texto. Posso fazer vários círculos. E aí eu vou fazendo essa decoração assim, que dá muita diferença, não é? Essa parte aqui e essa parte.
outro desenho eu também fiz aqui um tapete, tá bom? Eu só fiz uma elipse, não dá pra ver o tapete inteiro, justamente porque eu cortei aqui a imagem. Então eu faço aqui uma elipse, sigo deste lado. Inclusive, se eu quiser, eu posso até marcar com a régua aqui, só pra ter certeza, tá bom? Dessa linha. E aí eu puxo aqui, eu fiz um pouco além dessa lâmpada e antes daqui do móvel dos livros, né? Da estante de livros. E aí foi exatamente isso aqui. Arredondei, tentei fazer os dois lados o mais parecido possível, tá? E aí depois eu fiz uma linha aqui paralela em toda a extensão. Lembrando que se a gente quiser pode medir aqui usando a unha e o lápis, só pra ver se tá tudo igual. Eu faço a marcação aqui e marco aqui. Com a pontinha do lápis, estão vendo? Eu já sei que encerra aqui. Fiz aqui essa segunda linha. Eu só fiz escurecer essa primeira linha para delimitar que ela é aqui a borda do tapete. Não precisa, porque depois a gente vai passar aqui uma canetinha, tá? Nós vamos passar a caneta, então não é necessário. Mas pronto, foi o que eu fiz. E fiz aqui como se fosse um sombreadinho. Assim, uma cor mais clarinha aqui, bem clarinha, bem fraquinha. Só pra marcar essa segunda parte do tapete. Se a gente perceber que um lado tá diferente do outro, pode tentar consertar. Sempre dá pra tentar consertar o desenho, fazer de uma forma que fique mais bonito aos nossos olhos, que isso que é o importante, a gente gostar do desenho. E então pronto, é isso aqui, o desenho está pronto. Dá pra fazer alguns detalhes como o sombreamento dos objetos, tá? Aqui embaixo desse armário tem uma sombrinha que eu posso fazer ela até da mesma altura praticamente do que esse pezinho, tá bom? Aqui embaixo. Dá pra gente encerrar aqui essas linhas laterais, tá bom? Ou deixar assim aberto também, tanto faz, porque eu parei ela aqui com o armário. Fazer só um encerramento aqui pra mostrar essa parede. Aqui foi o desenho que eu fiz com vocês e esse é o desenho que eu fiz com calma em casa. Acho que ficaram bem parecidos, só o abajur que ficou maior e eu gostei também desse abajur assim por acaso. Aqui parece que o sofá ficou um pouquinho mais largo do que este. Mas eu gostei dos dois desenhos, espero que vocês tenham gostado aí do desenho de vocês. E aproveitem esse momento para relaxar, para se distrair um pouco, faz muito bem, tá? Aproveitem para acrescentar detalhes no desenho. Se vocês quiserem fazer o chão diferente, cheio de quadradinhos, dá pra fazer várias coisas. Tem alguns vídeos aqui no canal explicando um pouco de cenários assim. Vou deixar aqui no card, tá? Alguns vídeos interessantes que eu acho, pelo menos que são interessantes pra acrescentar um pouco mais sobre esse desenho de hoje. Vou deixar na descrição do vídeo alguns links que eu acho também interessantes, se vocês quiserem acrescentar mais coisas em cenários, tá bom? E então é isso, pessoal. Espero que vocês fiquem bem, que tenham um ótimo desenho, um ótimo dia. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!